Sou Renata Veríssimo, fundadora da Timbre. A gente vai falar essa aqui, ó, Timbre, que a gente vai falar um pouquinho dela aqui hoje com vocês, num bate-papo bem informal. Não vamos ficar olhando aí para a câmera não, mas a gente está aqui batendo um papo bem legal. Não é isso? Isso mesmo, sejam bem-vindos. Eu sou Yara, sou CLO da Timbre, cofundadora. Você? Eu sou o Lucas, eu sou um dos fundadores da Timbre e também sou o CPO, cuido dos produtos. Vou pedir licença para vocês para conduzir aqui um pouquinho a nossa conversa. Bem, acho que vale a pena a gente começar falando de como a Timbre surgiu. A Timbre surgiu dentro de uma faculdade, né, da FIAP em São Paulo. Estávamos Lucas e eu fazendo um MBA de inovação, né, inovação em negócios, e por uma necessidade, porque lá na universidade a gente é obrigado a criar, construir uma empresa, né, modelar um negócio. Então, em um dado momento, nós, depois de muitas pesquisas, chegamos à conclusão que o assunto social e gerar impacto social poderia ser um caminho, porque nós investigamos isso, não foi, Lucas? Entre a gente. Eu pessoalmente sou um viciado em tecnologia, né? Então, queria colocar a tecnologia em qualquer lugar. E aí a gente viu que, fazendo uma brincadeira lá sobre gostos, né, e assuntos que a gente gostaria de tratar, entendemos que o social despontava ali uma vontade nos quatro integrantes. E de que maneira a gente podia usar, né, o social junto com a tecnologia. Pensamos em traumas que tivemos em processos seletivos. Eu tive alguns, outras pessoas também tiveram seus traumas. Eu tive vários, né? 58 de idade, 30 de profissão, vocês podem imaginar, tive muitos. E aí, de que maneira, né, a gente chegou nessa ideia? Então, a gente fez algumas matrizes dentro da universidade, dentro da FIAP, no curso que a gente fez, né, de Business Innovation. Você aprende algumas técnicas, né, alguns métodos de construir uma informação e como que a gente chega, né, do ponto A ao ponto B de maneira estratégica, estruturada. E aí a gente entendeu que alguns gostos, como uso da tecnologia, social, ou então mobilidade urbana, ou como é que a gente transforma um mundo mais verde. E a gente foi encaixando, afunilando, entendemos, né, que social e tecnologia tinha muito a ver com a gente. Pensamos nos processos seletivos e começamos a desenvolver a ideia do que seria a Timbre. E por que Timbre? O Lucas é ótimo para responder isso, Lucas. Porque é bem legal a explicação dele, vocês vão ver só. Timbre, se vocês aí desse lado gostam de música, né, timbre tem a ver com a teoria musical, que é o que faz a gente discernir entre o som de um piano para um som de um violão, mesmo que eles toquem a mesma nota. Então a gente consegue sentir, putz, isso daí é um piano. Não, isso daí tem um som de violão, um som mais encorpado, aveludado, diferente. Você consegue sentir que é um violão ali. Então a ideia é de que timbre é algo que todos nós temos, é inerente à condição humana e a gente se reconhece pelos timbres. Quando a gente recebe um áudio, né, no WhatsApp do grupo da família, a gente não precisa saber quem mandou. Você apertou o áudio e você sabe quem está falando, porque a gente reconheceu o timbre de voz daquela pessoa. E a ideia é que dentro da nossa plataforma, dentro da nossa startup, a gente possa usar a voz das pessoas como forma de humanizar o processo, né? Então, a ideia é trazer o que ela tem de vida, né, o ânimos, né, aquela essência da pessoa para dentro de um mundo que hoje não está muito legal e tem, né, descartado pessoas de uma maneira ruim, sem ter uma conversa antes, sem conhecê-la de verdade. É muito interessante o que ele está trazendo, porque de fato a gente usa inteligência artificial generativa, mas a gente não quer manter o status quo, o jeito com que o mercado está selecionando profissionais hoje, incluindo profissionais hoje no mundo corporativo. Então, a questão do timbre é muito legal, porque cada um tem um jeito de ser. E a gente precisa deixar isso claro para as pessoas que estão contratando. E a gente então encontrou a voz. A voz é um caminho, é uma ferramenta que pode aproximar e trazer um pouco dessa humanidade que ficou muito distante, né? Eu acho, ficou muito distante. Nos últimos anos, a pandemia afastou as pessoas estão nos seus casulos, né? Numa realidade parece que paralela. E aí eu acho que a tecnologia tem que contribuir para aproximar os seres humanos, né? E com os altos índices que a gente tem de desemprego ainda, né?
os altos índices de preconceito, por isso trabalhar com a questão de diminuir preconceito no processo de seleção, a gente usa a voz e tem dado um pouco certo, né? Bacana. E aí, queria que vocês explicassem ou fizessem os insights de vocês de quais foram os aprendizados sobre o produto em si, né, e sobre essa jornada, as dores que vocês identificaram durante o desenvolvimento do produto. A plataforma a gente tem quase 1 ano de existência, né, a gente faz aniversário agora em abril, e queria que vocês falassem um pouquinho mais disso, com base na experiência pessoal de vocês, cada um de nós temos vivências diferentes, né, então dá esse olhar da questão. Bom, antes de falar do aprendizado da plataforma, tem um aprendizado que é de relação, né, com as pessoas. Então o Lucas tá nítido, né? O Lucas tem lá seus 30 anos, eu tô quase daqui a pouco nos 59. Já é um aprendizado geracional. Isso é muito interessante porque há resiliência dos dois lados e assim a gente tenta imprimir nas relações com os clientes também e parceiros, né? Então, acho que o primeiro aprendizado é manter o equilíbrio que a gente conseguiu até agora, que eu espero que seja duradouro, né? A Yara entrou um pouquinho depois, assim como o Marco, que não está aqui no momento, somos em 4 hoje, e a gente mantém um equilíbrio muito maduro de relacionamento no negócio. Primeira coisa é essa. Então, segundo, que em função desse aprendizado e desse equilíbrio, a gente mantém isso para fora, né? A gente imprime isso para as outras relações de stakeholders e com os nossos parceiros. O que a gente observou, e aí você me permite de eu engrenar um pouco aqui, Lucas, o que a gente observou por meio de pesquisas de mercado que a gente fez, é que contratar, incluir profissionais, e podem ser profissionais diversos ou não diversos, né? Mas quando você tenta minimizar uma dor que é do Brasil, onde você tem 56% de pessoas pretas e pardas, né, que é a maioria da população brasileira, e que a gente sabe que essas pessoas, né, estão reprimidas para entrarem por conta de algum preconceito de cor, por exemplo, contratar a diversidade demora muito mais, demora o dobro, né, custa o dobro e demora às vezes 3 vezes mais. E se você começar a pensar que eu quero contratar uma pessoa sênior, uma Renata, com 30 anos de profissão, e esta pessoa é uma pessoa preta, pode demorar muito mais tempo. Então, isso é uma barreira que a gente quer quebrar, né, Lucas? A gente quer facilitar a vida das empresas para que elas contratem mais rápido, em contrapartida também que elas contratem equipes cada vez mais plurais, porque pensamentos diferentes contribuem para que as empresas alcancem efetividades de resultados financeiros. Resultados financeiros melhores, né? Pesquisa do McKinsey, Da McKinsey, então, não lembro que ano, não lembro qual ano, mas... 2020. Então, tem pesquisa que fala, gente, equipes plurais, culturas diferentes, faz com que a empresa progrida muito, né? Então, esse foi um aprendizado e, que me veio agora à cabeça, as barreiras são gigantes. Esse também foi um outro aprendizado, né? Nós somos uma empresa que estamos começando, a gente é uma startup, mas muito bem estruturada, né? A gente costuma dizer que a gente é acima do que é o normal do estabelecido de startup, porque a Yara está aqui, pode muito bem depois falar sobre isso, para a questão de governança, mas é muito difícil você quebrar bolhas, né? Sim. Nós temos plataformas muito bem estabelecidas, com jornadas de trabalho, com jeito de contratar, possibilitar a contratação de profissionais de uma maneira já saturada, já não dá mais. Então, por isso a Timbre veio, que depois o Lucas vai mostrar a plataforma, veio começando pela autodeclaração, que são um dos dados mais sensíveis que qualquer um de nós possa ter. Então, começa com a autodeclaração e faz uma jornada que termina com a voz. Não termina, a voz é o início. Né? Então, acho que é um aprendizado mais ou menos esse. É interessante também como esse aprendizado na criação do produto veio por meio de traumas, né? Queira ou não, a gente constrói, a gente tenta empreender, né, e construir uma empresa, uma solução, porque a gente sofreu com alguma coisa no passado, né? Não existe solução sem um problema. E um problema que eu encontrei muitas vezes em todos esses processos, né, de recrutamento que eu passei, era a quantidade de informações que eu tinha que dar e oferecer e gastar tempo ali para poder me candidatar a uma vaga que muitas vezes eu nem sequer recebia um contato humano para dizer se eu passei ou não. Era um e-mail, muitas vezes.
3 meses depois que eu me inscrevi, ou seja, provavelmente eu já estava em um emprego, se já tudo estava desse fora certo. do processo. E eu não recebia um feedback disso em tempo hábil, né, para eu poder talvez tomar uma decisão. Então eu sempre ficava com aquela coisa na cabeça, putz, será que aquelas 25 empresas que eu mandei, uma delas vai me responder? E às vezes eu nem respondia. E eu acho que eu tenho empresa que eu já mandei há mais de um ano que eu nem sequer respondi, nem recebi um retorno, né? Então os processos são muito longos, são cadastros muito cadastros extensos, né? 30 minutos, perguntas. 40 minutos. E acho que também tem uma questão da gente ver as coisas acontecerem, da forma do processo ser conduzido e a gente se sentir um pouco impotente sobre como aquilo era feito, né? No sentido de que, poxa, nós estamos numa posição de certo privilégio social, né, por diversos fatores. Com certeza. Se a gente que está nessa posição passa por essas dificuldades, imagina quem está em outra situação, né? Quem sofre direto com esses preconceitos, esses vieses inconscientes. Então, como a gente, na posição de uma pessoa que tem determinados privilégios, pode atuar e trabalhar para promover um ambiente corporativo mais diverso, mais inclusivo e que também custe menos para as empresas, né? Porque essa é uma barreira também muito grande. A gente não pode esquecer que no corporativo o lucro, o custo, ele é uma coisa importante para qualquer empresa, né? Então, quando a gente fala, poxa, custa 3 vezes mais contratar diversidade, como a gente pode fazer para que isso seja mais barato? Para que as empresas também tenham interesse, pessoas, né? E tenham a possibilidade de pequenas, médias empresas. As empresas maiores, elas têm normalmente uma estrutura voltada mais para essa questão, por normalmente terem acionistas, terem capital aberto, por terem processos já de governança de ESG, né? Mas e as outras empresas que são a grande massa também do nosso país, que é o que sustenta o país também, como a gente pode contribuir, né? Pode auxiliar. Então é uma ideia que a plataforma sirva para todos, desde a empresa pequena à empresa grande, né? E que ela faça esse processo de não mitigar, porque mitigar os preconceitos e os vieses é uma coisa basicamente impossível, porque isso varia de experiência, por experiência do ser humano, então cada um de nós tem determinados vieses, onde tem vieses, mas principalmente aqueles que a gente mapeou e entendeu, que são os mais complexos, os mais usuais, ou mais impeditivos dentro da situação brasileira, né? Porque a gente fala do mercado, a Timbre atua no mercado de trabalho brasileiro, numa perspectiva da construção do Brasil, né, histórico e tudo mais. Quais são esses? Então a gente tem nome, porque a gente fala muito de raça, né, mas não muitos outros, que muitas vezes a gente nem pensa. Então, nome, idade, localidade, histórico escolar, foto, que mais? Sotaque e tantas outras coisas que nas plataformas hoje são privilegiadas. Então, quando você vai fazer um cadastro numa vaga, você tem que apresentar um currículo, aí você tem que colocar o seu endereço e o recrutador vê esse endereço. Exatamente. Infelizmente, às vezes tem uma postura que talvez não seja tão bacana, mas já há uma investigação do local onde essa pessoa reside, e aí um preconceito, poxa, essa pessoa mora na periferia, não vou contratar ela, ou a foto, né? E aí a primeira coisa que vê, que é aquela questão das aparências, né? A pessoa é magra demais, a pessoa é gorda demais, a pessoa tem cabelo loiro, a pessoa tem cabelo escuro, a pessoa é preta, a pessoa tem o olho claro, né? E às vezes a gente sabe que tem diversos fatores que levam a essas predileções, que é uma coisa que a gente não tem na nossa plataforma. E são essas dores das nossas experiências, da gente ver você, Renata, com uma mulher de 58 anos, quantas coisas você já não passou, né? Gestação, você é mandada embora quando estava gestante. Fui mandada embora grávida, não consegui emprego porque estava grávida do meu primeiro filho, já sofri preconceito por uma questão de moradia, de origem, porque eu sou do Rio de Janeiro, e aí eu fui aportar direto para o interior do estado de São Paulo, e o jeito que eu falava, eu articulo muito, gesticulo muito, né? Tenho uma voz forte, uma forma descontraída, que é o carioca, né? O carioca é descontraído, então isso tinha um embate muito grande, então sofri preconceitos mesmo, e como mulher. Tive chefe que falou, vai cuidar do fogão, volta para casa porque você não nasceu para trabalhar fora. Então,
E isso nós estamos falando de 30 anos atrás, que é ontem, né? Queria só pegar um gancho aqui, Ara, bem lembrada a questão dos viés que você trouxe, é que essa coisa da localização, né, a Timbre conseguiu que uma pessoa fosse, algumas, né, mas eu vou citar o exemplo de uma pessoa que foi contratada e ela mora na região metropolitana de São Paulo, não é? É uma pessoa que mora num lugar um pouco de vulnerabilidade, né, não extremo, mas que mora numa situação de vulnerabilidade, e a felicidade que foi dessa pessoa ser contratada. É uma pessoa de 19 anos, que tinha acabado de entrar na faculdade de pedagogia e conseguiu o segundo emprego, digamos assim, numa empresa, numa escola já conceituada. Então, é possível, e foi contratada pela Timbre, por meio da Timbre, com todas as informações dela oculta, com exceção de que era uma mulher, que era assim que pedia a empresa, né, uma vaga afirmativa para a mulher. Então, é possível e realmente funciona. Acho que vale um pouco a gente falar, indo nesse caminho dos aliados, da formação da nossa equipe, né? Porque a Timbre, estamos nós três aqui, temos o Marco, que é o nosso CTO, que é o responsável pela parte de tecnologia, mas o nosso grupo ele é composto por pessoas aliadas, e a gente tem um grupo de conselheiros especialmente muito diversos, né? Se vocês pudessem falar um pouquinho sobre essas pessoas, como vocês conheceram, como elas entraram aí na vida da Timbre. Olha, conhecemos muitas pessoas muito bacanas, as que tiveram mais afinidade, né, e que sentiram um brilho no olho quando a gente falava da Timbre, a gente aproximava para justamente conversar. Então, temos a Vivi Elias, é uma mulher preta muito forte, escritora de livros, ela é o C-Level de uma empresa hoje, professora também da FIAP, tá junto com a gente. Aí a gente tem o Lê Fernandes, que é uma pessoa trans, temos o Leardini, que é um professor, é um gerente da FIAP, gerente de RH da FIAP. Temos o Reinaldo Campos, que é a nossa pessoa que a gente cuida da jornada emocional do candidato dentro da nossa plataforma e que está nos ajudando com todas as metodologias para que a gente consiga desenvolver um produto de qualidade. Temos agora o Yuri, que é o nosso conselheiro de finanças. Então, a gente está rodeado de pessoas muito legais e que toparam nos ajudar e que veem o futuro, né, e a importância da Timbre no mundo corporativo. Então, tá sendo muito bacana, é muito legal ver que tem pessoas que acreditam junto com a gente e têm construído esse produto, sabe? Não, e é bacana porque a gente não faz nada sozinho, né? Sim. Isso é fato. E falar desse tema de contratação de pessoas de uma maneira diferente, a gente tem que tomar muito cuidado. E é esse cuidado que a gente tem quando a gente se cerca de bons conselheiros, não é? A gente tem esse olhar da governança que a Yara cuida muito bem, e a gente tem a preocupação com privacidade de dados dos nossos candidatos, do respeito das relações institucionais, seja agora começamos a teremos um ambiente só para os coletivos, só para as iniciativas de diversidade, que vai ser bacana porque a gente tem a boa intenção de sermos um hub de diversidade no Brasil, porque a diversidade hoje, todo mundo sabe disso, principalmente quem está envolvido com RH, a diversidade está muito pulverizada, né? As pessoas se preocupando só com aquela característica da diversidade ou com a outra, e nós queremos juntar todas as características de diversidade, porque é importante unir e não segregar. Quanto mais segregar, talvez seja mais difícil, porque teremos menos força para quebrar as bolhas de preconceitos que a gente tem no mercado de trabalho, né? Então, ter essa governança, essas pessoas nos ajudando, é um aprendizado, é um dos aqueles aprendizados que a gente só tem a agradecer. E que realmente facilita, né? Olhando para um lado da empresa, se ela quiser contratar uma equipe plural hoje de uma pessoa preta, uma pessoa LGBT, uma pessoa de maioridade, uma pessoa mais velha, uma pessoa acima de 60 anos, localizações diferentes, ela teria que entrar em contato, né, com diversas consultorias ou plataformas ou soluções, cada uma em seu nicho, fazer um filtro disso, tentar trazer essas pessoas e, obviamente, gastar em todas elas, né? O custo disso se torna realmente elevado.
Então, é justamente aí que a gente quer atingir também, né? Que fique mais fácil para as Encontrar empresas, né? as pessoas. Encontrar essas pessoas, né? Olhar para um lugar só para poder trazer elas. Né? E aí, esse caminho do Hub é justamente esse processo que nós temos feito cada vez mais de fazer parcerias com os coletivos, né? Que são grupos que trabalham para a promoção dessas diversidades, grupos que trabalham para a promoção da mulher, grupos que trabalham para a promoção da pessoa indígena, da pessoa LGBT, e tantos outros tipos de diversidades, né, que a gente tem se aproximado cada vez mais para que a gente possa promover e tornar a Timbre esse hub, né, de diversidade, um ambiente onde todos possam ser ouvidos, colaborar, trazer as suas ideias e que a gente possa levar isso até as companhias com mais rapidez, né, e a um custo menor também. A um custo menor. Por falar em custo, se a gente puder só engrenar aqui, quando o Lucas fala, né, que tem que ouvir às vezes 5, 6 diversidades, uma pessoa focada na pessoa preta, outra em LGBT, outra pessoa trans, então cada consultoria vai cobrar um percentual altíssimo. Por quê? Porque lida com exclusividades, né? É a exclusividade da pessoa preta, fala comigo que eu vou resolver a sua dor. Nós queremos podemos resolver diversas dores ao mesmo tempo. Né? A Timbre tem essa possibilidade. E mais, não só da questão da pessoa diversa em si, mas também profissionais que não são, entre aspas, né? Por exemplo, se eu vou pegar o Lucas tem 30 anos, né? O Lucas tem 30 anos, é hétero, tem olho claro, é branco, então vamos dizer que ele não tem diversidade. No que ele se encaixa? Então ele não vai ser contratado? Só porque ele não se encaixa numa diversidade? Então a Timbre também está aberta para os profissionais. Por isso que a gente fala que a nossa solução, ela elimina diversos vieses inconscientes. Então, nós temos condições de promover a inclusão de profissionais no mundo corporativo e trazer a pluralidade de conhecimentos para uma empresa. Porque, na verdade, o que a gente faz não é que a gente elimina profissionais que não são diversos. O que a gente faz é colocar no nível inicial, que é um grande problema, por conta da forma como a gente tem processos seletivos hoje. As pessoas que são diversas, elas saem já na largada em desvantagem da pessoa de um perfil tradicional, vamos dizer assim, né? Então a ideia é, quando a gente faz o recrutamento pela base, pela nossa plataforma, a gente põe todo mundo na mesma base. É a mesma régua. É a mesma régua para todo mundo. De oportunidades. Então, vamos lá. Nossa plataforma não contém foto. Então, quando o recrutador vai fazer essa seleção, ele não sabe se o candidato é loiro dos olhos azuis, igual o Lucas, ou se ele tem o cabelo castanho, né? Se ele tem o olho preto. Que mais? Não temos foto, não temos o link do LinkedIn, não tem que colocar o endereço. A gente tem alguns dados. Nem pedimos o endereço da pessoa. Não pedimos o endereço, não pedimos o histórico escolar, né? Por quê? Mas falou, nossa, mas sem esses dados, como eu vou fazer a seleção desse candidato, né? Nós desenvolvemos uma metodologia baseada, né, em pesquisas que nós fizemos com pessoas de diversos níveis profissionais e com base naquelas soft skills, tendências trazidas pela ONU, né, no relatório de trabalho mundial, relatório mundial de trabalho, pelo Fórum Mundial de Trabalho e pela ONU também. Quais seriam as soft skills, ou seja, aquelas habilidades que serão cada vez mais exigidas dos candidatos nos próximos 30 anos. E a nossa metodologia, ela trabalha nisso. Então, o candidato, ele é selecionado não porque ele cursou a melhor faculdade do planeta, mas sim porque através do perfil dele, ele consegue mostrar as qualidades dele enquanto profissional. E é muito legal. Enquanto pessoa, exato. E é muito legal que quando a gente começou a montar, estruturar a ideia de uma empresa chamada Timbre, né? A gente costumava dizer o seguinte: quantas pessoas a gente já não viu o carrinho de cachorro-quente? Sim. Que a pessoa vende cachorro-quente há anos, 30 anos ou vende coco, né, na praia, e fez com que, com isso, o trabalho honesto, os filhos fizessem ou faculdade, estudassem, tivessem suas famílias, né? Esta pessoa é um vendedor nato. Exato. É uma vendedora nata.
né? Nem fez talvez faculdade, mas sobrevive do jeito de ser dele, Da a habilidade essência, dele. as habilidades que a pessoa desenvolveu com o tempo, por necessidade, né? E se tornou um brilhante vendedor de cachorro-quente, Vamos gente. dizer que essa pessoa quer ir para o mercado de trabalho. Hoje, se a gente contar com a forma tradicional de currículo, essa pessoa ela não vai para uma seleção. Agora, na nossa plataforma, ela vai preencher o formulário de autodeclaração, vai conseguir colocar ali quais são as experiências profissionais dela através da voz, né? E através da forma como ela consegue se colocar, o recrutador consegue identificar essa capacidade técnica dela, né, de fala, do que ela precisa. Isso permite e aumenta muito as chances dela ir para de uma próxima fase, né, da seleção aí pelas empresas, que é a fase de entrevista com os gestores dentro da empresa, a fase final. E que é onde a gente costuma dizer, quem sabe de fato se o profissional vai ser aderente ou não àquela vaga é a empresa. Exato. A empresa que entende da cultura dela, né? Como é que a Timbre pode ajudar? Oferecendo para essa empresa profissionais que não foram renegados ou excluídos. A gente coloca, como a Yara falou, todos num nível, numa mesma régua de oportunidades. Isso. Então, aquilo que ela se autodeclarou, seja a autodeclaração de diversidade, seja a autodeclaração comportamental e técnica, reforçada pela voz, a gente já validou, já contratou pessoas assim, viu? E as empresas que a gente até pode colocar aqui depois para eles verem os vídeos do Reverbera, Sim. Porque ali tem as duas balanças, os dois lados, quem foi contratado e quem contratou. Está muito claro a vantagem, os benefícios de uma pessoa ser contratada pela Timbre, né? E da forma também, eu acho bacana a gente mencionar, de como a gente utiliza a inteligência artificial nesse processo, né? A inteligência artificial é uma tecnologia que está começando a se desenvolver. A gente tem muitos receios aí, né, sobre como utilizar, como fazer um uso adequado da inteligência artificial. E eu acho que a gente está caminhando para um desses modelos, né, de boa utilização das boas práticas da inteligência artificial. Então, se vocês pudessem comentar um pouquinho como é que isso funciona dentro do nosso processo, né, para fortalecer essa questão da redução dos viéses inconscientes e tudo mais. O Lucas vai responder, mas a Yara está saindo uma excelente entrevistadora, né? Incrível. Gracinha. Vai Uma lá, coisa Lu. que eu ia comentar, que faz sentido, que a gente tem conversado, né, nas pesquisas que a gente fez com as empresas, é que o processo tradicional de recrutamento e seleção, ele envolve o primeiro contato. O recrutador ele precisa normalmente marcar um horário, né, com esse candidato, uma reunião de normalmente 1 hora, onde os dois têm que aceitar, se não houver nenhum problema. Isso tem que ser síncrono para que exista uma conversa e que normalmente, pelas nossas pesquisas, nos primeiros 5 minutos dessa entrevista, o recrutador sente que aquela pessoa é a ideal ou não para a vaga, porque em 5 minutos você já consegue perceber como a pessoa se comunica, se ela é uma pessoa ideal para um time comercial ou ela é só uma pessoa que pode ficar um pouco mais no administrativo, lidando com qualquer tipo de outra informação. Então, a ideia é que a gente possa encurtar isso, né? E por isso a voz. Hoje na plataforma, eu vou mostrar daqui a pouquinho, em 2 minutos de experiências profissionais e 2 minutos de dia a dia na função, o candidato consegue contar coisas que só seriam possíveis em 1 hora de conversa, né? E quantos candidatos o recrutador consegue avaliar dentro da Timbre Em 1 hora. Em 1 hora que ele gastaria tendo que fazer um processo tradicional, né? Então, é um ponto muito interessante que a gente consegue trazer informações que elas seriam obtidas num processo normal, mas de uma maneira muito mais encurtada e usando inteligência artificial para poder dar mais insights, né, para o recrutador ali sobre esse candidato. E já emendando como que a gente usa a inteligência artificial, hoje usamos IA generativa. Ela contribui para poder dar insights para o recrutador sobre como esse candidato ele se porta em experiências. A gente usa a voz do candidato, transcrevemos isso dentro da plataforma e uma inteligência artificial analisa esse áudio para poder extrair esse conteúdo.
Então, tudo aquilo que o recrutador gastaria um pouco de tempo para poder entender, putz, legal, ele falou que ele tem essa experiência A, essa experiência B, ele trabalhou com isso, tá, mas ainda não mexeu nisso. Então, vários insights que levariam tempo, né, do recrutador para poder realizar, a gente agiliza com a inteligência. E ela não é usada para poder descartar nenhum candidato, mas sim para poder aflorar os pontos positivos, né, e coisas que o candidato pode trazer ali nesse áudio pequenininho. É por isso até que a gente fala que a gente vai até o que seria a pré-entrevista. Mas em algumas situações nós já vimos que o grau de informação, de análise que a nossa metodologia entrega é quase uma entrevista. Né? Então, no momento que aquele candidato é escolhido pela empresa para seguir a jornada, já fica mais palatável para a empresa saber no que falta, então, ela pesquisar sobre aquele, conversar mais sobre aquela pessoa, né? Então, Exato. é muito bacana. Falamos aqui, então, né, da redução dos nossos viés inconscientes, a redução do tempo no mapeamento e seleção aí dos candidatos por conta desse shortlist mais concentrado, mais focado nas soft skills e nas capacidades técnicas, que é importante também a gente destacar. Não é só soft skills, tem a questão também das capacidades técnicas que são exigidas para aquela vaga, onde o recrutador vai poder mencionar, né, por exemplo, precisa falar inglês, qual é o nível de inglês, precisa de um curso de empilhadeira, qual é o curso, né? Então essas questões elas são colocadas também pelo recrutador na plataforma. A questão do uso da voz, né, para trazer essa humanização no processo, destacando também que nós não excluímos a pessoa que tem uma deficiência de voz ou auditiva, a pessoa que não consegue, por qualquer motivo, falar, ela pode escrever as experiências dela, né, dentro da plataforma. E um ponto também que é a questão do preço competitivo, que nós trouxemos aqui também, que o custo da nossa plataforma, por ele ser voltado para ser um hub, ele diminui consideravelmente o custo que a empresa teria para contratar pessoas diversas ou não diversas, porque o objetivo aqui é trazer equidade na contratação. Né? Positivo. E falando aí dos nossos próximos passos, estamos entrando no mês de abril e nós vamos para o Rio Web Summit. Se vocês pudessem comentar um pouquinho sobre o que é o Rio Web Summit e o que nós queremos no Rio Web Summit. Olha, o Web Summit que vai rolar no Rio de Janeiro, né, parece que é a segunda edição, e a Timbre foi selecionada dentro do programa Alpha, que é para jovens empresas, né, para as empresas que estão entrando no mercado. Né. Para a gente foi sensacional essa seleção, porque mostra que há um trabalho percorrido e que ele está sendo reconhecido. Acho que essa é a primeira coisa, né? Não é a primeira participação que a gente vai fazer num evento internacional, mas também a gente tem que olhar para trás e ver que, em função das acelerações que nós tivemos, né? A gente foi acelerado pela Rock New Ventures, que é da FIAP. Ficamos 4 meses ensandecidos, porque é uma disrupção mental gigante, não só de tempo, mas de inputs, né? De conhecimentos, de informações que a gente teve que assimilar muito rapidamente. A cada semana uma entrega, um aprendizado e uma entrega, então foi puxado, mas nós também aprendemos a fazer pitch, que era 10 vira 5 em 3 minutos. A gente já aprendeu a técnica de redução de tempo para mandar a nossa mensagem, e foi um desafio. E também fomos acelerados pela Vibra Energia, apenas na primeira fase, né, do programa deles, que era um programa voltado para mulheres empreendedoras. E diga-se de passagem, eu espero que possam haver outros desses, porque as mulheres, que também são a maioria nesse país, né? Sim. Somos nós que mas somos nós que seguramos a onda, sim, economicamente. Lamentavelmente, a gente até recentemente, né, saiu um relatório do Ministério do Trabalho em que as mulheres ainda ganham, em alguns casos, 66% a menos que o homem, exercendo a mesma função. Então, isso tem que acabar. Isso é um preconceito estrutural que já há mais de 70 anos, isso talvez fosse uma realidade, né? Mas isso tem que acabar, fecha parênteses. Então, acho que a gente tem que ter mais desse tipo de incentivo de inovação aberta focada em mulheres, né? Então,
termos passado por essas duas acelerações também contribuiu para que a gente pudesse ser aceito, né? O desafio foi tudo em inglês, né? O Lucas gravou tudo em inglês, fez pitch de 1 minuto, né? Pitch de 40 palavras, Pitch foi uma loucura. Mas estamos indo para lá e a gente vai ter um dia lá de exposição, de mais aprendizado, e a gente espera voltar do Web Summit Rio, não só com o networking ampliado, não é? Mas veremos amigos lá, amigos que têm nos acompanhado na jornada, e a gente sempre, quando participa de um evento desse, a gente quer cliente, né? A gente quer que outras pessoas experimentem a nossa solução, porque elas, eu sei, como já temos a Alia, né, no Reverbera, que trouxe, depois você mostra, a gente sabe que funciona e as empresas ficam muito felizes, né, depois que usam a nossa solução. Então, foi uma grande surpresa o Web Summit Rio. Acho que a gente viveu uma vida em 4 meses, né, nessas acelerações, porque realmente foi muito legal, muito interessante. A gente descobriu como criar um produto do começo ao fim, como é que se estrutura uma empresa, né, como é que você faz a venda, como é que você cria um produto, como é que você soluciona um problema. Porque, rapidamente. Exato, pelo contrário, não existe, né, startup, não existe empresa, a gente tem que solucionar o problema, investigamos muito, falamos com muitos candidatos, muitas pessoas, falamos com diversos RHs, então foi bem legal essa estruturação e a aceleração ajuda demais. E foi quando nós trouxemos a Yara e o Marquinho, estávamos só nós dois, né? E aí trouxemos a Yara e o Marco que compuseram aí o nosso quadro societário. Muito legal, quando você fala Marquinho, dá a impressão que ele tem 1,70 m. Não, assim, é gigante. Ele só tem quase 2 metros. É muito legal. É o nosso especialista fera. E pra gente finalizar, queria que vocês falassem quais são as aspirações da Timbre para 2024. Já estamos aí finalizando o primeiro trimestre do ano. Quais são as nossas aspirações? Uau! Olha, além da questão básica, né, de você poder ter clientes, porque, veja, fica parecendo um jargão, mas assim, ter cliente significa rodar com várias pessoas diferentes. Ter a oportunidade de fazer coisas com demandas diferentes. Isso vai trazer um aprendizado. A gente é muito rápido nas soluções, a gente realmente sabe lidar com coisas complexas. Então, isso vai nos agregar muito. Então, acho que a primeira coisa é essa. Segundo, é que a gente possa ampliar o que a gente tem feito em tecnologia, né? Nós somos uma plataforma tecnológica, então não dá para nunca até onde a gente chegou achar que está bom, porque não está. Sempre alguém está inventando alguma coisa. Então acho que essa busca incessante de aprimoramento da tecnologia, não é? Então, primeiro eu vejo essas duas coisas. E sempre pensando, pode ser esse ano que vem, não importa, mas sempre que a gente converse com os candidatos, porque, só para reforçar, o candidato não paga na Timbre, né? E nunca pagará. Então, se cadastrar na Timbre nunca será cobrado para qualquer pessoa, né? Então a gente quer sempre devolver para essas pessoas que acreditam, porque já temos, e que vão acreditar na Timbre, a gente devolva alguma coisa para elas. Então eu espero manter uma periodicidade de encontros com essas pessoas para a gente entender como a sociedade está se movimentando e a gente não ficar alheio às necessidades da sociedade. Até porque a ideia do usuário candidato, né, não pagar é justamente permitir que pessoas de diversas condições econômicas possam ingressar na plataforma, né? Então é bem bacana porque a gente já teve essa experiência de forma orgânica de como a plataforma atingiu pessoas que nós não imaginaríamos que naquele primeiro momento iriam atingir, né? Então pessoas de estados bem distantes do nosso, como por exemplo Pará, pessoas que trabalham, por exemplo, como caminhoneiros, que se inscreveram na plataforma, motorista, né? E, então isso significa que a plataforma ela não vai ser, por exemplo, e essa não é a nossa ideia, que ela seja apenas para cargos executivos, né? Administrativos. Isso. A nossa ideia é que a nossa plataforma possa ocupar todos os espaços do mercado de trabalho. Então,
o caixa, a pessoa que trabalha como motorista de caminhão, de ônibus. Um vendedor de balas no farol, Vendedor de até bala, o CEO qualquer de uma pessoa. grande empresa. Exato. Não é nichado. A Timbre não é nichada. A Timbre, ela pode atuar em qualquer segmento econômico, qualquer um, para qualquer tamanho de empresa, porte de empresa. A gente acredita que as pequenas e médias empresas, conhecemos empresas, inclusive, que são pequenas, com 20 funcionários, que já têm a preocupação de trazer, de montar equipes plurais, né, geracionais, por exemplo. Então, a gente não é nichado, fique bem claro. Porque às vezes a pessoa fala de trabalhar, como a gente estamos, nossa porta de entrada é a diversidade, porque a gente fala da autodeclaração, as pessoas podem achar, como as consultorias são nichadas, Sim. que a Timbre é uma empresa nichada. Ela não é, né? Então é bom reforçar isso. Inclusive, aproveitando, mostrar um pouquinho da nossa plataforma, então eu vou compartilhar aqui, vocês vão ver a tela, e vamos passar pelo nosso cadastro. Então, vou gravar aqui a tela. O cadastro do recrutador ou do usuário, Lucas? Você está mostrando para eles? Vou mostrar o cadastro do candidato primeiro, para contar como que funciona a experiência aqui de registro na Timbre. Então, a gente está aqui no nosso site, timbre.social, dá uma olhadinha aí, acesse e faça seu cadastro com a gente. E logo aqui em cima, vocês vão ver um botão chamado Faça Parte da Timbre. Quando você clica, a gente vai para a nossa área de registro. A gente começa com um e-mail, então vamos colocar aqui o meu e-mail e solicitar o código. Esse código é a ferramenta que você vai ingressar dentro da nossa plataforma, então como segurança vai chegar no seu e-mail e esse código vai durar um pouco tempo, você vai pegar ele e vai colocar aqui dentro de código recebido. Importante dizer que esse código serve para evitar que a plataforma seja acessada por robôs, por hackers, né? Então é uma forma simplificada que a gente encontrou de proteger os dados e toda a estrutura da nossa ferramenta. Exato. E garantir também que as pessoas que estão se inscrevendo realmente existem, né? Que a gente não está colocando candidatos fantasmas dentro da nossa base. Com certeza. Aqui vocês podem ver, por exemplo, que a gente tem um aceite de termos e condições. Então, a gente vai para a página, se eu clicar aqui, a gente acaba indo para a página de privacidade, que é onde a gente explica qual que é a nossa missão e como que a gente cuida dos dados. E essa a gente tem um cuidado muito grande com os dados, porque lidamos com dados muito sensíveis. Então, todos eles hoje estão protegidos numa camada de segurança, estão na nuvem, sendo cuidados pela Amazon. Então, a gente faz tudo que é possível para eles estarem seguros a qualquer momento. E por isso a gente tem uma página de privacidade dedicada a isso, tá bom? Voltando aqui para o cadastro, a gente confirma o código e aí começa a jornada da autodeclaração. A gente pede autodeclaração porque ela é fundamental ali para que a gente possa realizar esses matches de vagas. Porque quando uma empresa ela deseja, né, uma vaga diversa, ela precisa garantir que a gente vai fornecer uma pessoa diversa para ela, justamente porque a gente oculta certas características. Então, é nessa autodeclaração que o candidato vai dar, né, vai se autodeclarar e vai colocar ali quem ele é. Então, temos informações como que categoria profissional ele se identifica, como ele soube da Timbre, qual que é o estado que ele trabalha, o tipo de vaga que ele está buscando, qual que é a formação, e aí a gente vai para a faixa etária, identidade de gênero, se é uma pessoa com deficiência, qual a orientação sexual, cor, raça e etnia. Então, o candidato vai responder tudo isso. Na próxima etapa, ele vai responder uma análise comportamental, que é a matriz criada por nós. Então, poucas perguntas, e é aqui que a gente já fica bem interessante, né, a nossa plataforma. Em 10 perguntas aproximadamente, a gente já consegue, né, fazer um mapa comportamental desse candidato. Nada de 40 questões, nada de horas fazendo o seu cadastro numa plataforma. Então, depois disso, a gente segue para uma área de habilidades técnicas, onde os candidatos colocam quais habilidades, quais ferramentas, né, eles dominam ali, em que nível elas estão. Então, por exemplo, eu conheço um pouco de CorelDRAW, que é uma ferramenta, certo, da Adobe, posso colocar aqui Corel. Assim que eu coloco o que eu conheço de Corel, eu posso colocar o nível que eu conheço dessa ferramenta, ou posso remover algumas outras, ou mudar. Eu conheço um pouco de Java, conheço quase nada de Kotlin, mas conheço muito sobre o pacote Office. Então, dou 5 estrelas para isso. Da mesma maneira, a gente pode adicionar ou remover idiomas. Então,
Eu não sei grego, no caso, então coloquei aqui para teste, mas eu conheço um pouquinho sim de inglês e um pouco só de alemão, então vou regulando aqui no cadastro. Quando a gente continua o processo, a gente vai para a fase final, que são os áudios. Então, dentro dos áudios, a gente vai responder aqui sobre experiências profissionais, onde eu vou contar um pouquinho sobre as minhas experiências e sobre o dia a dia na função. Então, baseado nesses 2 áudios de 2 minutos no máximo, a gente consegue captar muito do candidato, né? Se o pensamento é organizado, como é que ele fala, como é que ele se porta, se ele consegue colocar uma trajetória, entender um pouquinho das experiências profissionais dele mesmo, para ver se ele está apto para aquela vaga ou não, e o recrutador vai ouvir, né, tudo isso e captar assim, putz, que legal, esse cara aqui é certo para mim, ou então não, essa pessoa ainda não tem essa experiência, talvez ele não seja indicado para essa vaga. E vai categorizando lá dentro da área do recrutador. Depois que finaliza o processo, a gente... acabei não preenchendo o áudio aqui, então ele não vai deixar. Então, depois que finaliza o processo, ele tem acesso à área de vagas da Timbre. Então, dentro da área de vagas, ele pode ver as vagas que já estão aqui abertas, né, e pode se candidatar. Então, no momento, a gente tem uma vaga para pessoa estagiária em Direito e pessoa consultora desenvolvedora ABAP. Eu posso entrar aqui, conhecer um pouco mais sobre essa vaga e me aplicar para ela. Então, isso é o que o candidato vê, essa é a jornada do candidato dentro da plataforma. E agora vamos mostrar um pouquinho sobre a área do recrutador. Olhando para a área do recrutador, a gente tem aqui uma área já um pouco diferente, onde ele vai ter um pouco de controle sobre criação de novas vagas, então ele pode criar uma nova vaga aqui, pode habilitar e ver as aplicações das vagas que ele já tem aberta dentro da plataforma. Então, por exemplo, a gente vai aqui dentro de aplicações, a gente tem uma vaga de teste para poder mostrar para vocês, onde o Lucas Petri se candidatou, vulgo eu. Então, a gente tem aqui uma área de pendentes, de aprovados, pessoas que talvez o recrutador esteja em dúvida ainda, ou que tem um futuro potencial e que ele gostaria de manter ele numa área reservada, né, para que talvez depois entrasse em contato com esse candidato, com uma vaga futura, ou talvez por uma repescagem em caso de desistência de outros candidatos, e quando um candidato está inadequado para aquela vaga porque ele não tem um match ali que o recrutador gostaria. Olhando para dentro desses candidatos, quando a gente clica em visualizar aqui, a gente consegue ver algumas informações sobre esse candidato. Então, a gente tem aqui alguns dados ocultos, por exemplo, como identidade de gênero, orientação sexual, se é uma pessoa com deficiência sim ou não, e cor, raça ou etnia. A ideia aqui, como a gente comentou já nessa conversa, é que a gente possa ocultar algumas informações, né, que possam gerar preconceito. Então, aqui eu queria uma pessoa, por exemplo, que tivesse entre 5 e 34 anos, um exemplo. Então, aqui eu mostrei a idade dessa pessoa, porque ela é necessária, é uma vaga que pedia isso. Todo o restante não importa, pode gerar preconceito e por isso a gente oculta. Temos a área de áudios, em onde o recrutador pode escutar o áudio daquele candidato, né? E a transcrição dele feita por inteligência artificial, assim como as habilidades técnicas e idiomas. Olhando aqui para baixo, a gente tem a área de inteligência da Timbre. Então é aqui onde a nossa IA vai fazer esse trabalho de analisar e dar insights sobre esse candidato. Então a gente consegue ver aqui sobre as habilidades dentro do pensamento analítico, o que era esperado para esse candidato e como ele se saiu. E um breve texto analisado pela inteligência sobre como esse candidato está dentro da categoria de pensamento analítico, assim como criatividade, aprendizagem ativa e outras categorias. No final, a gente dá um percentual de aderência comportamental desse candidato, que é uma forma de mostrar para o recrutador que ele aparenta estar pronto para aquele nível de vaga que está sendo exigido. Então, a partir do momento que ele tem um percentual ali próximo dos 90%, 100%, significa que ele está aderente sim, e quando ele passa um pouquinho desse 100%, é porque ele aparenta estar mais apto, baseado no nível dele. Se ele disse que ele é júnior e a vaga pede uma pessoa júnior, então beleza, ele está aderente. Mas se ele se portou na avaliação como uma pessoa próximo de pleno, então ele acaba tendo um percentual de comportamental um pouquinho mais alto, ele está em transição, que ele está em transição já para pleno. Essa é uma estimativa que a gente faz. Claro que a avaliação do recrutador aqui conta, mas é uma maneira da gente trazer insights e encurtar um pouco o trabalho que o recrutador teria, né? Analisando, tendo uma hora de conversa e fazendo uma documentação em cima disso. Então, essa é um pouquinho da plataforma, esse é o lado do recrutador, o que o recrutador pode ver e como que ele pode analisar esse candidato aqui dentro da Timbre.
Muito obrigada, foi muito bom poder estar com vocês hoje, compartilhar um pouquinho com as pessoas que ainda não nos conhecem um pouquinho da nossa trajetória, dos nossos desejos, da nossa plataforma. E a gente espera poder ver vocês de novo. Entrem em contato com a Timbre, acessem o nosso site, timbre.social. Vemos você lá. Tchau. Obrigado. Valeu, gente. Beijo.